Então a palavra de Deus, ela diz aqui, porque por isso diz, desperta tu que dormes e levanta dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, meus amados, a palavra de Deus, ela diz que a gente temos que despertarmos, para que a gente temos que acordarmos da cegueira espiritual, porque quantas pessoas não estão vivendo vivos, mas mortos. Não vê aquele ditado, fulano está morto, parece de espírito. Então pronto, isso aí é uma verdade. São muitos vivos, mas mortos de espírito. E quem não tem o Espírito Santo está morto, está morta. Não entende, não compreende para onde vai, porque as trevas lhe cegaram o seu entendimento e a pessoa não sabe qual o caminho está seguindo, não tem certeza de nada, não sabe o significado realmente nem da sua existência. Então ele diz aqui que a gente devemos andar como sábios e não como os tolos, como as pessoas estão vivendo na cegueira espiritual, sem saber, sem rumo, sem destino, sem saber para onde vai, achando que só estão nesse mundo para comer feijão e farinha e ponto, mais nada. Não, meus amados. A gente que estamos na luz, a gente compreende que a gente estamos aqui para servir a Deus. Foi para isso que Ele nos colocou aqui. Foi para isso que Ele nos deu vida. Para a gente viver para Ele, exaltar Ele, glorificar o nome dEle. Então Ele diz que a gente temos que ser prudente, porque os tempos vão se abreviando. E os tempos e os dias são maus. Então tem pessoas aí que elas estão presas à religiosidade e diz assim, hoje é dia santo. Que dia santo? Foi as pessoas que inventaram essas coisas. Mas para Deus não há dia santo, porque está escrito aqui na palavra de Deus. Portanto, prudentemente andais como sabe, não como tolos, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então a própria palavra do Senhor diz que os dias são maus. Então as pessoas guardam esses dias para elas mesmas, mas de nada adianta, porque se não é válido para Deus, não é válido para ninguém. Mas elas querem porque querem, o que for o que elas inventaram e é o que serve. Gente, coloca uma coisa na cabeça. Quando algo não está escrito da parte de Deus, então não adianta a gente correr atrás. Não adianta se basear em fato de cabeça humana, que veio pensamento imaginário da cabeça humana, porque não existe. Não existe e não vai proverá. As coisas que vão acontecer só é o que Deus deixou escrito. Então, se ele diz que os dias são maus, porque os dias são maus. E a gente está vendo aí, de acordo com os dias que a gente vive, o que é que está acontecendo no mundo. Então, não há dia santo, há dias maus. Então, ele diz, por isso, não sejais insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Amém, meus amados? Então veja que maravilha. A gente temos que ser sábios para a gente não viver de acordo com as ordenanças do mundo. Porque a gente, quando estava nas ordenanças do mundo, que a gente não tinha o conhecimento da palavra de Deus, a gente seguia o que as pessoas ensinavam, mas não era o que estava escrito. Quando Deus nos chamou para a gente ver que o que está escrito é o que é verdadeiro, então tudo aquilo que a gente viveu desde quando a gente era pequeno, a gente tem que esquecer. Porque quantas vezes a gente perdia tempo rezando, pagando promessa que não existe isso. Promessas é Deus que já nos promete e a gente seguir o caminho dele e ele nos abençoa. A gente não devemos pagar promessas para ninguém.
Que Deus é esse? Que a gente é quem tem que socorrer ele? Não, Deus é que nos socorre. É Deus que nos livra. É Deus que nos dá capacidade da gente vencer todos os obstáculos do dia a dia. A gente fomos feitos para Ele, para servir o nome dEle. E através do Filho dele, Jesus Cristo, é que podemos chegar até Deus. Não há outro nome. O nome entre todos, dado em cima do céu e embaixo da terra, é o nome de Jesus. Porque ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E são muitos que estão presos à religiosidade e eles precisam ouvir a verdade de Deus para ser libertos dessas coisas mundífias, dessas coisas que estão perdendo o tempo dele e Deus não está nem aí, tá com as costas viradas para eles. Porque eles estão servindo a Deus somente de lábios, louvando a Deus com a boca, mas o coração está cheio de mágoa, cheio de ódio, cheio de rancor, fazendo o que não deve e achando que Deus se agrada disso e Deus não se agrada disso. O pecado já está chegando até o nariz de Deus. E Deus está voltando. Jesus está voltando e ele vai derramar sua ira sobre todos aqueles que sabem da verdade e não quer seguir. Ele vai descer a sua ira e consumir todos no fogo, aqueles que não quiseram saber do amor de Deus, aqueles que não quiseram fazer do nome do Senhor Jesus honrado, mas estão envergonhando por aí afora o nome do Senhor Jesus, só porque muitos não temem o Senhor Deus e dizem eu temo a Deus, eu sigo a Deus, eu vivo com a Bíblia debaixo do braço. Isso aí não é significado, não é motivo de você servir a Deus. Servir a Deus é você ser contra as coisas do pecado e você querer ganhar almas para Jesus de graça. Porque Jesus, ele disse, de graça recebeste, de graça dai. Mas tudo hoje em dia as pessoas só é correndo atrás de dinheiro. E por causa disso, a fé está inflamada. Muitos querem entrar no reino de Deus, que estão cansados, estão sofrendo, mas não estão vendo atitude, porque vão para os lugares, lá é um comércio. E não existe isso, gente. A gente, primeiramente de tudo, a gente tem que andar no reino de Deus. É luz, é amar, é levar a palavra em qualquer canto. Olha aí, eu moro aqui, dentro do mato aqui, ó. E aqui eu prego de coração, porque foi Deus que me deu de graça e é isso que eu estou passando. Foi a palavra de Deus que me encontrou e vai encontrar você também. Então não se baseie em ninguém, não imita-se em ninguém, porque a gente só devemos imitar em um, é Deus. E Deus está aqui na palavra. Se você segue a palavra, ninguém vai te enganar, porque foi assim que eu aprendi com Deus. Quando eu descobri a palavra de Deus, eu vi o quanto eu estava sendo enganada, o quanto as pessoas estão sendo enganadas aí, vivendo uma vida de mentira, agarrada com o pecado, agarrada com a imundícia, vivendo de todo seu jeito, pagando promessas, acendendo vela, e isso nada vai adiantar. Estão perdendo seu tempo, porque Jesus é a luz de todo aquele que crê. É Jesus. Se você morrer sem Jesus, pronto, você já está em treva e sua alma não tem mais fim. A luz que você tem que levar para dentro de você é Jesus Cristo. Ele sim é a luz da vida eterna. E lá você vai encontrar a árvore da vida, você vai se deliciar, sua alma vai ficar satisfeita. Mas se você não for escrito no livro da vida, se o seu livro for apagado no chão, é porque você não está de acordo com a palavra de Deus. Então temos que largar o pecado, o erro, se desprender das mentiras, você começar a buscar a verdade na palavra de Deus. Busque na palavra de Deus de verdade. Escuta o que o Espírito Santo está dizendo para você. Deixe de seguir outras coisas que o mundo foi quem inventou, as pessoas foi quem inventou da sua cabeça, que não tem nada aqui, ó, não tem nada aqui que seja mentira. Tudo isso aqui, a palavra de Deus é a verdade. Quando eu vi essa palavra, Deus encheu meu coração. Eu sei o que eu senti, a força do poder de Deus. Que outro dia eu relato aqui meu testemunho, como foi que eu me converti. Então, meus amados, vamos ser imitadores do Senhor Jesus e não das pessoas, amém? Fique todos na paz do Senhor e tenham uma boa tarde, uma boa noite e um bom dia.